Parei aí no slide aí da competição gospel, é o 11, tá? 11 de 38. Então, slide 11. Competição gospel. Tá? Então, estávamos vendo aqui, amados, que as igrejas estão secularizadas. Estamos analisando aqui como é que está o panorama das igrejas hoje. Porque quando eu penso em metodologia, eu estou pensando num certo pragmatismo. Estou pensando em métodos para se obter resultados. E quando eu coloco o meu objetivo nesse resultado, né, o que realmente representa esse resultado? E as igrejas hoje em dia só tem números, pessoas. As pessoas não estão mais preocupadas, os pastores, os líderes eclesiásticos não estão preocupados com a qualidade espiritual das pessoas. E sim apenas se tem muitas pessoas ali frequentando a sua igreja. E para atingir esse resultado mundano, quais são os meios? O que é atrativo a todos. Então, desde músicas, a aparência visual e por aí vai, as pessoas adotam esses meios na igreja, mesmo não tendo autorização bíblica, mas com o cunho, com o objetivo de adquirir cada vez mais pessoas. E aí se cria, né, o jargão. Olhe como está sendo abençoada essa igreja. Olha o tanto de pessoas que lá estão. Estão ganhando almas para Jesus. Não importa como. Né? E as pessoas cada vez mais se reunindo em um mesmo lugar. Então, com esse pragmatismo religioso que eu abordei com os irmãos, o slide anterior fala sobre isso, vem essa competição. As igrejas começam a competir para ver quem pode atrair o maior número de pessoas. Nesse ponto, há uma corrida em andamento para ver qual igreja pode construir os mais impressionantes prédios para suas instalações. Tudo, desde cafeterias de até academias dentro de igrejas, tem sido empregados por elas para se tornarem mais receptíveis, atraentes para as pessoas que julgam as igrejas com base em padrões mundanos. E as igrejas, e quantas coisas, irmãos? A igreja da minha sogra, escola de balé. Escola de balé dentro da igreja. Aí fala, não, mas não é o balé. Os irmãos não podem olhar para o balé. Nós estamos evangelizando. Eu preciso do balé para evangelizar? Aí eu faço uma academia dentro da igreja. Não, para evangelizar. Academia. Então, amados, a igreja ela vai adotando meios mundanos, né, e vai descaracterizando o papel da igreja, isso. Aos poucos. Revestido de uma boa causa, mas totalmente infundado. Então, amados, nós temos que começar a prestar atenção e nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes nós queremos trazer algo para a igreja e isso não é o nosso papel. Isto não é o nosso papel. As pessoas, eu vejo hoje as igrejas sofrendo muito também e confundindo as coisas no que tange, amados, ao conservadorismo. Tá? O conservadorismo, isso é um viés, né, ideológico. É um viés ideológico. Assim como de esquerda, mas é um de direita. E as pessoas assimilam conservadorismo com evangelho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Evangelho é evangelho. Tá? Então, amados, onde é que eu quero chegar? Num ponto aqui que é comum para todos nós. Homeschooling. Eu já trouxe um camarada aqui na igreja para fazer uma palestra para os irmãos sobre homeschooling. E refletindo, amados, e eu consigo analisar isso, eu entendi que isso não é o nosso propósito. Não é o nosso propósito como igreja. O homeschooling é uma atividade familiar da família, não da igreja. Então a igreja não tem que entrar nessa seara.
A igreja não deve entrar nessa seara. Porque ao mesmo tempo eu posso ter pais crentes que querem colocar seus filhos nas escolas e eles desempenharem um bom papel, serem bons filhos crentes na escola, mesmo com toda aquela gama lá de porcarias, né, que tem lá. Mas eu não posso, amados, como pastor, e nós também não podemos, como igreja, impor para as famílias, porque daqui a pouco vira, né, uma imposição. A pessoa chega com a sua família bonitinha. Não, você tem que fazer homeschooling. A gente não pode fazer isso. Tá? Por mais que nós tenhamos uma gama, né, de uma lista gigantesca de coisas favoráveis. Com o homeschooling seu filho vai ganhar nisso. Mas talvez perca em outras coisas também. Não sei. Mas onde eu quero chegar? Papel e metodologia da igreja. Qual é? Estamos aqui reunidos para quê? A igreja está aberta para quê? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso método? É isso. Tá? Tem homeschooling aqui? Quando você senta com seu filho, a instrução que a Bíblia nos traz para você ensinar, é você ensinar as Escrituras, o caminho do Senhor. Tá? Isso independente se ele está na escola ou não. Então, é algo que nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes nós ficamos vislumbrados, né? Nossa, como isso vai abençoar a minha família? Nossa, como isso... Aí não, tem que trazer para a igreja. Opa, peraí. Será que eu devo trazer para a igreja? Será que a igreja tem que se envolver nisso? Será que a própria consciência cristã do pai e da mãe já não pode tomar essa decisão por si só na sua casa? Sendo que é um assunto familiar? Esse é o ponto. Tá? Então nós temos que tomar cuidado do que é igreja e do que tange o ponto familiar e decisões entre a família. Tá? E não isso virar uma metodologia da igreja. Porque muitas igrejas estão adotando como metodologia isso. Metodologia. Tá? E nós não podemos cair nesse erro, irmãos. Mas vai de acordo com os valores cristãos. Tudo bem, meu querido, mas não é o papel da igreja. Tá? A igreja pode ter escolas, hospitais? Pode. Desde que seja algo, né, que não interfira o nosso papel aqui. É isso que nós temos que entender e saber dividir. Né? Como o Paulo Júnior faz, tem a escola. Tá? Mas igreja é igreja. Tem o CNPJ da igreja, tem a função da igreja. Uma escola já é outro CNPJ, já é outra função e já tem um outro princípio. Tá? Por mais que você traga ensinos bíblicos, né? Os valores das escrituras na escola. Mas a escola não é igreja. E igreja não é escola. Entende? Então nós temos que ter essa maturidade para poder separar as coisas. Porque daqui a pouco a igreja deixa de ser igreja, irmãos. Tá? Vira um polo universitário, deixa de ser igreja. Tá? O visual da igreja muda. Próximo slide aí. As igrejas de hoje não só procuram meios tangíveis, tais como programas, olha aí, templos, cafeterias, mas também utilizam meios intangíveis. Por exemplo, a criação do ambiente certo. Para alcançar a sociedade, as igrejas procuram se tornar culturalmente relevantes, contextualizando a sua aparência, o seu culto, a sua mensagem, para manter contato com a cultura secular. Isso pode começar de maneira inocente por parte da igreja, justamente o que eu estou falando aqui. Que procura eliminar obstáculos desnecessários que podem impedir que as pessoas de fora entrem pelas portas da igreja. Um dos primeiros passos para criar uma atmosfera convidativa é rebaixar o traje de camisa e gravata para a calça jeans azul e camiseta. Um exemplo, claro, né? Um pequeno exemplo que ele dá.
onde que o Jeffrey Johnson está querendo nos encaminhar? Que, amados, essa descaracterização da igreja, ela está inclusive na vestimenta do seu povo. Pergunta aos irmãos, crente tem que se vestir diferentemente do que o mundo se veste? Tem que falar de uma maneira diferente? As coisas que eu escuto tem que ser diferente? Se eu abrir aí o seu aplicativo do YouTube e abrir um aplicativo do YouTube de uma pessoa mundana, tem que ter diferença nas coisas que você assiste? Imagine aqui. Porque a igreja, amados, é o povo, né? A Assembleia dos Santos, a reunião dos santos. Então, amados, nós temos que estar reunidos com uma só característica. Com uma só característica, com um só pensamento. E não descaracterizar isso, amados. Porque a cultura, ela vai querer imprimir em nós. A cultura secular é o todo. Né? Aí o seu filho está, às vezes, no todo. Mas eu estava pensando esses dias, estudando, lendo, o que é cultura, irmão? O que é cultura? Quem dá mais aí? O que é cultura? Fala para mim, irmãos. Costumes de um povo. Costumes de um povo. Tá. O que mais? O que traz a cultura? O que é cultura? Só costumes? Valores, tá? Então, valores, costumes, jeitos, maneiras, metodologia. Metodologia. A professora de gramática ensinando aqui, ela teve que arrancar frases do seu ensino de língua portuguesa, porque os alunos, segundo a cultura, né, não aceitam mais. E uma frase boba, né? O menino era do Clube do Bolinha, por exemplo. Não pode mais o do Clube do Bolinha. Não tem mais o Clube do Bolinha. Nem da Luluzinha. Agora não tem mais isso. Né? Uma vez ela colocou uma frase lá que... Uma frase apenas para se aplicar gramática, né? O governo concedeu moradia aos favelados. Pronto, o aluno lá começou a se revoltar, né? Porque a mãe também saiu da favela, ganhou um apartamento CDHU, aí chamou a mãe veio na escola falar com a professora de onde que ela tirou aquela frase. Aí a questão é, favelado está no dicionário? Existe essa palavra na língua portuguesa? Então por que eu não posso usar? Então o que acontece? Esses valores em comum da sociedade, que estão sendo regidos por um governo, tá? Por um governo, porque esses valores estão em uma certa agenda global, tá? Esses valores estão em uma certa agenda para os governos mundiais. E existem leis feitas conforme essa cultura. Só que, amados, quem detém a cultura, sabe quem é? Quem detém a cultura? Porque uma sociedade ela é feita de pessoas. E pessoas elas só podem existir e vir a existir à base de famílias. É a família que constitui a sociedade e são as famílias que detêm os valores. Porém, por que querem atacar as famílias? Opa, você acabou de falar de conservadorismo, mas já está falando... Não, eu estou falando de valores bíblicos. Eu quero falar de famílias cristãs. Eu quero te falar de uma cultura secular que está aí fora, que acaba sendo introduzida na igreja. A sociedade é feita de famílias. Porém, eles querem impor de fora para dentro nas famílias. Essas famílias vêm para a igreja com esses valores externos e pronto, aí a igreja é descaracterizada. Não, o caminho é a sua família tem que ter valores bíblicos. Quem governa a sua família não é o Estado. Quem governa a sua família, se realmente é uma família de Deus, pactual, são os valores cristãos. E essa família, quando está dentro da igreja, ela se mantém debaixo dos mesmos valores.
A grande questão é: a cultura está seguindo esses valores? A cultura está seguindo esses princípios? Não está, certamente. Mas o maior problema é que as famílias estão aderindo aos valores de fora e não o que deve reger. Os pais estão ensinando para o filho que não existe mais gênero. Que ele pode ser o que quiser. O meu vizinho faz isso, irmãos. O meu vizinho. Você vê a foto da família dele lá, né? Tá o menino lá que deve ter uns 10, 11 anos, com a unha pintada, né? Cheio de trejeito, todo desmonhecado. Né? A filha já com aqueles cabelos raspados ou tingido de roxo ou azul. Né? E nós sabemos para onde... Você vê alguém na rua aí andando com cabelo raspado ou tingido de azul ou verde, já sabe o que é. Porque isso também já virou um valor cultural. Tá? E as pessoas na igreja, as famílias da igreja, começam a aderir e a respeitar essas coisas. Amados, é o que a moça do RH no trabalho da minha esposa chegou para minha esposa e falou: olha só, no trabalho, hein? No trabalho. Quero que você administre aí, né, uma palestra. Você aplique essa palestra, né, sobre... O que era? Era os direitos iguais? Como é que era? Direitos iguais, né? Feminismo, né? Diversidade. Diversidade, né? Diversidade. Dentro da empresa. E deu na mão da minha esposa. Está aqui os slides, você precisa só ensinar. Amados, a maioria, muitas pessoas, isso não é porque é minha esposa, não, mas muitas pessoas, por ser o trabalho, e para não ficar em evidência, porque tem muitas pessoas que no trabalho não dizem não para ninguém. Mesmo que fira os valores cristãos. Minha esposa falou: não, eu não vou ministrar. Não vou. Ah, por que você não vai? Você tem que respeitar. E essa fala, respeitar, ela deve ser avaliada. Qual que é o limite? Eu pergunto aos irmãos, e vocês devem perguntar às pessoas que vierem a vocês com esse argumento. Qual é o limite do meu respeito até onde não firam os meus valores? Até onde fica o meu respeito e o respeito da pessoa para comigo, com os meus valores? Por que eu tenho que ceder e eles não podem ceder aos meus valores? Essa é a questão. Qual que é o limite? Qual que é o limite? Qual que é a linha? Aonde divide? Até onde eu vou e não sou desrespeitoso por aplicar na minha vida os meus valores? Os valores que eu sigo. Qual é o limite? Ah, mas não, se você não concorda, você é desrespeitoso. Por quê? E as pessoas caem nessa falácia. Não. Se eu chegar para um homossexual e falar: você, para mim, está totalmente errado. Você, para mim, conforme a luz das Escrituras, é uma abominação diante de Deus. E esse é o meu valor. Nossa, você é homofóbico. Não, eu não sou homofóbico. Eu tenho os meus valores. E eu não sou obrigado, segundo os valores bíblicos que eu tenho na minha vida, de te aceitar dessa forma. Ponto final. Mas a igreja e as pessoas da igreja, os crentes, vão cedendo. Vão cedendo com essa fala de respeito. Que respeito? Eu pergunto, estão respeitando a sua família? Você liga a televisão, tem respeito com a sua família? Então, que palavra é essa? O que transformaram com a palavra respeito? O que é respeito hoje? Não existe. Se você ver a definição da palavra respeito, irmãos, ela não está sendo empregada. O que está acontecendo é uma imposição. O que está acontecendo é você aceitar, mesmo que seja contra a sua vontade. É isso que está acontecendo. E nós temos que nos posicionar. Como que o cristão vai se posicionar? Não abrindo mão dos seus valores. Ah, mas nossos valores hoje para a sociedade secular são muito duros. São muito agressivos. O que é agressivo para você? Falar a verdade? Falar que só existe homem e mulher? Isso é muito agressivo para você? Ah, para mim não, mas para a pessoa que vai estar do meu lado, sim. Mas ela crê na verdade ou crê numa mentira?
Ela está sendo enganada e você é o esclarecido da história. Aí você que é o esclarecido, você vai passar a ser enganado também? Para onde que nós estamos caminhando, irmãos? Tudo isso, amados, para falar que a igreja está sendo descaracterizada, como está no slide aqui, por uma cultura secular. Uma cultura secular. Por isso que já tem igreja batizando homossexual, falando que homossexual vai para o céu. Por causa disso. Por causa disso. Porque a cultura secular invadiu a igreja perdeu seus valores. E mudam até as escrituras. Tem Bíblia homoafetiva, tem Bíblia alterada para tudo quanto é gosto aí que você quiser. Tá? Mudam as escrituras para se adequar a essa cultura secular. Com o propósito de alcançar pessoas. Nossa preocupação não deve ser alcançar pessoas. O que é isso, pastor? Não. A preocupação da igreja é alcançar os eleitos de Deus. Porque pessoas é muito genérico, concorda comigo? E nós sabemos claramente que a Bíblia fala sobre duas categorias de pessoas. Filhos de Deus, filhos do diabo. Ponto final. Os filhos do diabo vão seguir a cultura secular. Porque existe um governo e existe algo que rege tudo isso, correto? Então, amados, nós devemos seguir a cultura dos filhos de Deus. Tá? É o que Jesus falou para os fariseus. Por que vocês não entendem o que eu falo? Porque a linguagem de vocês é a mentira. O pai de vocês é o pai da mentira. Né? Pode falar, Isadora. Eu vi esses dias no status do meu WhatsApp um rapaz que ele frequenta uma igreja batista, um outro cara aqui agora, mas era um chamamento de um evento jovem. Aí tinha lá o banner, né? Um chamamento, e depois tinha um vídeo de um rapaz jovem falando assim: venham, vocês vão gostar, dessa vez não vai ser culto, vai ser diferente, vai ser um bate-papo. O que eu entendi ali naquela fala? Tipo assim, fique calmo que não vai ser culto, não vai ser algo chato, vai ser algo legal, ou seja, não é chato. Então, a própria pessoa ali, se ela queria fazer um chamamento para Deus, sim, Descaracterizou totalmente. Descaracterizou. Tipo assim, ela mesma colocou como se o culto fosse algo ruim. Então, estamos se amoldando as coisas desse mundo e tentando chamar, no caso, né, lá, os jovens, e eu já vi assim, a mesma pessoa postando várias coisas sobre jovens, e eles inventam cada coisa que eu até me surpreendo. Uhum. Tipo, como é que fala? Negócio de radical, de pegar trilha. Sim, vai acrescentando. E aí agora o menino falou isso, tipo, fiquem calmos, dessa vez não vai ser culto. Aí fiquei, ué. Não tá fazendo o quê, né? Não, você foi comigo lá, numa reunião de jovens, onde eu fui levar uma palavra. Como é que estava lá? Totalmente descaracterizado. Primeiro que fizeram uma roda de cadeira, não tinha púlpito, não tinha nada, um violão, um carrom, uns jovens lá sentados, né? Na verdade, nem queria ir, né? Nem queria ir. Mas, como o pastor já nos ajudou também, aí ele me pediu, me solicitou, aí eu acabei indo. Mas muito a contragosto. Cheguei lá, fiquei mais contragosto ainda. Né? Mas o quê? Porque era jovem, descaracterizou, tirou o púlpito, né? Tirou as cadeiras perfiladas, descaracterizou a igreja. Só que, olha como é tão hipócrita isso. Porque nós estávamos num salão, se você olhasse para a direita, estava o púlpito lá. Estava lá a cruz. Né? Todo o arranjo ao nosso redor era de igreja, nós estávamos numa igreja. Só que para atender às qualidades dos jovens, tinha que descaracterizar. Dentro de uma igreja, olha a hipocrisia. Olha a hipocrisia. Amados, isso é tão sutil que acaba sendo icônico. Você está numa igreja e você descaracteriza dentro da própria igreja. Já pensou nisso? Olha que nível que as pessoas estão chegando. Não era mais fácil? Não, vai ter um culto ao Senhor. Tá? Toda a igreja está convidada. Tá? E os jovens também. E é mais um culto. E eu falaria sobre a palavra como eu falei.
E não precisaria descaracterizar nada. Tá? Você ia falar alguma coisa, Vitor? Questão de trazer a caracterização da igreja e dos valores, o evangelho em si, né? Não ficar arrumando pragmatismo, é até uma maneira de você filtrar melhor, para que não fique atraindo bodes, né? Com certeza. Porque isso facilita muito o trabalho da igreja. A igreja ela fica focada não em atrair pessoas que não querem compromisso com a palavra. Exato. E a igreja, além dela estar seguindo naturalmente o que a palavra ordena, ela vai estar se prevenindo de problemas futuros com pessoas que não querem a verdade, querem apenas aliviar a consciência ou alguma outra coisa que atrai elas que não seja a palavra. Algum paliativo. Isso vai trazer menos trabalho. Se a igreja seguir o que a palavra ordena, vai trazer muito menos trabalho para a igreja depois. Com certeza. Porque trazendo essas coisas vai trazer muitas pessoas com intenções erradas. Por exemplo, a questão de jovens, né? Você separa jovens de adultos e fica nesse ministério, né? Fazendo isso atrai muitos jovens, e a gente já vivenciou isso, né? Que querem, na verdade, ficar paquerando, ao invés de ter compromisso com a palavra. Isso vai dar mais trabalho para o pastor e para os membros ter que ficar de olho, controlando, trabalhando, controlando essas coisas. E mais grave até mesmo, Vitor, a igreja passa a ser cúmplice no aprisionamento espiritual dessas pessoas. Exatamente. Tá? Por exemplo, amados, hoje é setembro, né, que nós estamos. Conforme a cultura secular, qual que é o mês de setembro? É o quê? Setembro amarelo. Né? Setembro amarelo. Sabe quais os temas dos púlpitos de setembro? Depressão, suicídio. Isso é tema bíblico? É tema bíblico? A igreja do meu primo, como eu comentei, tá live de oração. Aí o tema, toda a vida importa. Certo, vida importa, vidas importam, com certeza. Porque Deus é pró-vida, né? Não matarás, é um dos mandamentos. Mas por que eu não prego os 10 mandamentos, então? Por que eu tenho que trazer um tema secular para dentro da igreja? Setembro amarelo, tem isso na Bíblia? Setembro amarelo? Ô, meu amigo. Né? Como você falou lá de Ezequiel, né? Como é que Deus falou para Ezequiel? Da esposa dele? Como é que é? E ele? Não chore. Não faça jejum. Ou para Oséias, né? Não, você vai casar com a prostituta e você vai amar ela. Aí Oséias, eu vou ficar depressivo assim. Amados, precisamos pregar a Bíblia. Né? Pode falar, Maurício. Lá onde eu vim, o senhor sabe que já tinha o culto de jovens, né? Já é descaracterizado por causa disso, né? Essa segregação desse ministério. Só que depois de um tempo, quando mudou a liderança lá, dos jovens, ao invés de ser culto, começaram a fazer gincana nos cultos. Ao invés de ter pregação da palavra, Gincana. tinha gincana. Que maravilha, hein? Quiz bíblico. Que beleza. Em vez de ter a pregação bíblica, era brincadeiras. Além de descaracterizar o culto, ainda trocava. Vai pro Hop Hari, melhor. Né? Aluga um ônibus, põe todo mundo lá e vai pro Hop Hari. É melhor. E fica igual o que tu falou, fica só atraindo pessoas que Não tem interesse pela palavra. com o evangelho. Não tem interesse nenhum. Vão para lá para participar de um clube. E sabe o que é o pior? Essa pessoa, na consciência dela, ela se acha uma cristã, um cristão. Porque tá indo pra igreja. Porque está na igreja. Mas está fazendo o que na igreja? Brincando. Mas não interessa. Você está na igreja, você é cristão. Né? Você tem afinidade com Cristo, né? Você tem certa... Né? Gosta de Cristo. Pronto, é cristão. Mesmo que esteja indo lá sem interesse pela sua palavra, sem viver uma vida submissa a Ele, governada por Ele. Mas porque você está na igreja, você é cristão. Estou firme na igreja. Fala. Enche a boca para falar. Então, amados. Mas quem são os culpados disso? A igreja é a liderança da igreja. E os membros da igreja, que se submetem a isso. Ou seja, a igreja como um todo. Tá?
E nós temos que ter essa preocupação aqui com a nossa igreja. Porque nós somos aqui parte disso. Tá? Então, sempre que vier um programa novo aí, né, e pode ser que venha aqui na nossa igreja, você fala, pastor, e aí? Será que isso não está descaracterizando? Você tem que estar de olho nisso. Tá? Será que isso aí não vai descaracterizar? Ainda mais nós que seguimos o princípio regulador do culto, né? Ainda mais nós. Então, o próximo slide aí se perde a reverência, é o próximo passo. Então, quando você descaracteriza, o que vai colocar em jogo aí? O que vai se perder? Reverência. Não se trata tanto da vestimenta, que por si só é bastante inocente. Ele coloca entre parênteses, né? Mas sim de criar um ambiente menos reverente e mais casual. Esse é o problema. Então, a igreja se afasta lentamente do canto congregacional para um estilo de adoração que parece mais divertido. Como uma performance de show. Graças a Deus, isso é ponto para a igreja, né? E Deus que trabalha em nós, na nossa consciência. Minha sogra veio aqui e falou, a igreja de vocês vai ficar todo mundo parado, ninguém fica assim, dançando. Por que as pessoas na igreja... É sério, irmãos, isso. É sério isso. Por que toca? E às vezes você para ver uns irmãozinhos, né, que tá querendo dar uma balançadinha, né? Por quê? Por que cantar e ficar assim? O que é isso? O que isso significa? Paulo é claro, 1 Coríntios 14, nosso canto tem que ser um canto com entendimento. Ele fala com dança? Com balançadinha? Não tem balançadinha. É aqui, ó. Com seriedade, reverência, temor, e entendendo o que você está lendo lá e o que você está proferindo. É isso que é o canto congregacional. E não outra coisa. Então, amados, essa balançadinha é uma performance de show. Porque como é que as pessoas ficam no show? Já viu um show? Teve Rock in Rio lá, né? Passou em todos os canais aí, passou tudo quanto é lugar. Como é que o povo fica lá? E dança, e vai pra lá, e vem pra cá. Aí as músicas da igreja, né? Como é que é as músicas lá que vai? Pra direita. Aí vai todo mundo na igreja. Parece a torcida lá do Grêmio, lá, né? Que dava o avalanche, né? Pra esquerda. Já foi na igreja assim? Para frente e para trás. Aí fica todo mundo dançando. Que papagaiada é essa? Estão entendendo? Da onde que veio essas músicas aí? Como é que é o nome das bandas lá? Toque no Altar, né? Renascer. Aquela dos Estados Unidos lá, que tem uma igreja lá que abre até o teto, assim, Hillsong. Aí o povo lá, e vai que vai. Descaracterizou. Aquilo não é mais igreja não, meu querido. Virou show. Virou show. Tá? Então nós não podemos. Coloca o fundo da igreja de preto para quê? Para quê? Fala para mim. Por que as igrejas se pintam de preto? Aonde que você vai que o fundo é preto? Você vai no consultório médico, precisa de cura, de remédio, doente, tá tudo preto. O jaleco dos médicos é que cor? Preto. Você casa de noite, você casou lá, Isadora, casou o quê? De preto. Aí a igreja tem que ser preta. Por quê? Com o mundo. Balada. Balada. Tá? Balada. Amados, está se perdendo isso. Está se perdendo essa característica de igreja. Tá bom? E eu estou falando só da cor, tá? Preta. Não estou falando da sua cor, não. Daqui a pouco aparece gente aí também falando, ah lá, que é racista, né? Não gosta da cor preta. Não, eu estou falando isso? Estou falando isso? Né? Não, mas daqui a pouco aparece, sei lá. Então um carro preto não é bonito. Daqui a pouco fala, né? Então é preconceito com a cor. Meu irmão, eu não tenho nem paciência para entrar num diálogo desse. Não dá. Tá? Enfim, se perde a reverência, irmãos. E aí acontece algo também muito comum nos dias atuais.
a comercialização da igreja. Vamos entender isso. A igreja tem procurado comercializar a si mesma, fornecendo uma impressão multissensorial semelhante aos artifícios do mundo para os visitantes. As lojas tradicionais compreendem que precisam oferecer mais do que um preço competitivo para competir com as lojas e vendedores de serviços online. Precisam oferecer uma experiência aos seus clientes. Se uma combinação de aromas, música suave ao fundo e cores relaxantes com tons de terra podem estimular as vendas de café. Talvez as personalidades certas, a iluminação, a música possam estimular o crescimento da igreja. Olha a metodologia aí, hein? No final das contas, para obter uma audiência mais ampla, a atmosfera, o culto, a mensagem e a imagem da igreja precisam ser aceitáveis e atraentes à cultura. Minha esposa trabalhou anos numa loja chamada Vivara, loja de joias. Ela começou a trabalhar, ela chegou lá, a mulher falou, você tem que vir maquiado, você tem que vir desse jeito, tal. Aí chegou lá minha esposa, coitada. Ela falou, onde você vai? Gente, onde você vai com essa maquiagem? Aí tem que fazer o quê? Vamos lá em cima. Levou ela para o estoque, maquiou a minha esposa. Né? Minha esposa não era convertida nessa época, tranquilo. Tá? Aí tinha as técnicas de trazer o cliente. A vitrine tinha que estar de um jeito lá para ser mais atrativo. Tudo tem um jeito. Tudo tem uma cor específica. Porque as pessoas elas compram com os olhos. Né? A técnica de venda é despertar a cobiça na pessoa. Tá? A pessoa fica lá, não, isso é bom. Né? Às vezes nem é um produto que nem é aquilo tudo. Mas o vendedor é tão bom e as técnicas que ele tem são tão boas que ele consegue vender aquilo. E o produto é um tabajara lá. Né? A igreja faz isso. É por isso que elas descaracterizam. É por isso que elas mudam cor. É por isso que ela muda a vestimenta. É por isso que ela faz um círculo, tira o púlpito. É por isso. Comercialização da igreja. Tá? E como é que fica o ambiente de culto? Como é que fica? Pessoas reverentemente com temor diante de Deus. Como é que fica? E o próximo slide, o ambiente de culto. Quando a Escritura fala do homem tendo um encontro pessoal com a presença divina. Por que é um culto? Culto é a quem? Culto é a quem, irmãos? Ao Senhor. Então os irmãos concordam que é um encontro? É um Deus pactual ali tendo um momento com o seu povo pactual? Não é isso? Então é um encontro com este Deus. E quem é esse Deus? E a Escritura retrata esses encontros. Ela retrata o homem como impressionado com a santidade de Deus e respondendo com temor e humildade e depois alegria. A atmosfera que estava presente quando Isaías entrou no templo, com os querubins cobrindo os seus rostos e clamando santo, 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 imediatamente o levou a cair sobre o seu rosto e exclamar, ai de mim. Esse não é bem o ambiente que a igreja moderna está procurando reproduzir. Vou ler o texto no próximo slide. Ao contrário, o objetivo da igreja moderna é criar uma atmosfera muito descontraída e casual, que se assemelha a um jogo de futebol enquanto aplaudem e cantam um cântico a Jesus. Palmas para Jesus! Aí fica lá. Jesus precisa de palma? Você vai num show lá do stand-up comedy lá e os outros ficam batendo palma lá. Palmas. Mais uma vez essas mudanças retratam a quem a igreja procura agradar. Entrar numa igreja, irmãos. Eu não sei se o irmão tem essa maturidade, esse discernimento. Mas, amados, ir numa igreja e saber quem ela está querendo agradar, se é Deus ou o homem, quantos cultos você precisa? Um?
suficiente. Às vezes nem precisa nem começar o culto. Só de você entrar lá, você já se pergunta onde que eu estou. Pode falar, moço. A única experiência que eu tive de ir numa igreja sobre esses fundos pretos assim, eu não sabia se eu estava entrando numa igreja ou se eu estava entrando no inferno. Porque imagina se ir para o céu, chegar no céu tudo preto. Pois é. Não entra na minha concepção. Apocalipse ainda fala que não vai ter mais noite, né? Não vai ter mais Não noite. sei. Vai ser dia, vai ser claro. Né? Justamente para se parecer com boates, né, baladas, porque qualquer balada que seja é aquele mesmo, da mesma atmosfera, ambiente preto, escuro, Exato. iluminação, né, luz jogando de um Exato. lado para o outro. Justamente para parecer com. Olha o encontro de Isaías com Deus aí, olha o que é um culto ao Senhor. Porque os sentimentos deveriam ser o mesmo. Tá? Isaías 6, verso 1 a 5. No ano em que Uzias morreu, o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então, primeiro ponto. Deus estava no seu trono alto e exaltado, mesmo no céu. Deus não estava no mesmo nível do que as criaturas. Estava no seu trono alto e exaltado. Os serafins que estavam ali, ao redor do trono, eles não ousavam olhar para Deus. Eles não olhavam para Deus. Eles cobriam os seus rostos. Sabe por quê? Porque Deus é extremamente, infinitamente santo. Nem mesmo a criatura mais santa do céu tem capacidade de se assemelhar à santidade de Deus. Primeira pergunta, nem acabei o texto. A quem nós estamos vindo aqui cultuar? É alguém diferente do que está sendo relatado por Isaías? Qual deveria ser a sua atitude, então? Será que a roupa tem que ser adequada? Com base no que nós estamos adorando. Quem é o objeto do culto? É este Deus. E Cristo é o próprio Deus. E você diz que esse Deus aqui relatado está dentro de você, que é o Espírito Santo. O que tem que ser gerado no seu coração? Nós deveríamos entrar nessas portas aqui tremendo. Tremendo. Ao se iniciar um culto, e isso está até na nossa confissão, deveria ser como? Continua o texto. Olha o que proclamavam, né, os serafins aí relatado no texto. E proclamavam uns aos outros. Olha o que eles cantavam, olha o que eles proclamavam. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Eles cantavam alguma coisa. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Restitui, traga de volta o que é meu. É isso que eles cantam? Olha o cântico no céu, irmão. Terceira pessoa. E falando de um só. Deus e seus atributos. Como é que estão os cantos na igreja hoje? Nas igrejas. O que as pessoas cantam? Será que tem uma pequenininha diferença? Né? Só encerrando aqui. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram.
e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim. Agora é importante aqui essa última parte, porque é a reação do homem pecador, nós, perante esse Deus. Ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Está aqui. A imagem, e tem outras na Bíblia, né? Não tem outras imagens, outros relatos. João, por exemplo, ele não vê nem vai ver um anjo, né? E ele? Daniel, Ezequiel. Imagine Deus, se um anjo, eles já tiveram aquele vislumbre, e claro que os anjos também, como criaturas, transmitem a glória de Deus. Imagine olhar para o próprio Deus. Nós estamos falando que estamos vindo aqui na igreja cultuar este Deus aqui. Como que você vem cultuar esse Deus? Quando eu falo para os irmãos, evite de ficar saindo na hora do culto, evite de chegar atrasado no culto. Por causa disso. Não é porque eu sou chato. É porque o Deus que nós estamos buscando aqui é um Deus muito sério. É muito sério. Tá? Pode falar, Isadora. Eu passei por uma igreja e o pastor falava assim, ele repreendia, né, que chegava atrasado, realmente estava correto, porém, ele usava, eu vi ele usando várias vezes esse argumento, falando que perder o louvor, a mensagem já não vai ser a mesma coisa. Porque ele falava que o louvor, ele preparava o sentimental, assim, o coração da pessoa para receber a palavra. Mas, assim, estava correto a questão de chegar atrasado, não, né, não é certo. Você deve participar do culto por inteiro. Porém, eu acredito que, da forma como ele colocava, eu entendia que ele estava querendo dizer que o louvor, ele mexia com os sentimentos da pessoa, era isso que dava a entender. Para que ela pudesse receber o culto, a palavra. Então, eu achava isso meio errado. E assim, realmente, nas igrejas que a gente passa, a gente vê que assim, na hora do louvor, é outra atmosfera. Eles apagam todas as luzes, colocam até luzes coloridas, às vezes até fumacinha sai do palco. E cria-se um ambiente para motivar a pessoa sentimentalmente. Não é fazendo a pessoa chorar às vezes. E o que eu entendi que o pastor falava era isso, que até depois na época eu fiquei me perguntando, será que eles ensinam isso nos nos seminários, né? Ah, tá. Porque dava a entender isso. Ou seja, o louvor era de preparação do homem. O louvor não era ao Senhor. É para ministrar o homem, né? Então o centro do louvor é o homem, né? Aí você vê a disparidade aí, né? Só vê as letras. Só vê as letras. Aí fala, fumaça porque tem fumaça aqui, ó. O tempo ficou cheio de fumaça. Né, Isaías? Tá, mas não foi Isaías que reproduziu essa fumaça. Só um detalhe, né? Então se a gente estiver cultuando aqui surgir fumaça conforme a vontade de Deus do nada, aí tudo bem. Acho que é difícil acontecer, né? Não dá para ficar colocando aqui, né, aqueles canhãozinhos de fumaça aqui e falar, aí, ó, tá vendo aí, ó? Né? Porque a intenção, não sei qual que é, se é abalada ou se é tentar reproduzir isso aqui. Enfim. Minimizando a depravação do mundo. Depois que a igreja é sensível aos buscadores, baixar o seu padrão interno de santidade, o próximo passo lógico é elevar o nível de bondade dos que estão fora da igreja. Quando se torna difícil distinguir entre a cultura da igreja e a cultura do mundo, a igreja logo verá a humanidade como sendo basicamente boa. O grande problema da sociedade não é o pecado, mas a fome e as questões sociais. O mundo não precisa mais que Cristo seja redentor, que salva a humanidade de sua depravação.
Mas que Cristo seja grande exemplo, que traz alívio aos oprimidos, desprivilegiados, doentes e famintos. A missão da igreja passa a redimir pecadores para redimir a cultura. Está aí, ó. Da onde que surgiu a missão integral? Aí, Felipe. Aí, ó. De uma descaracterização do que é a igreja e seu propósito. Perdeu o propósito. Pode falar. Foi justamente o que aconteceu com as meninas. Eles ficaram revoltados. Como assim a mulher está morrendo? Você vai levar uma palavra condenando? Você não tem nem amor à alma dela? Olha lá, tá vendo? Ou seja, se ela chegasse lá e falasse, olha, Deus tem um plano na sua vida. Né? Deus vai te curar. Se ela falasse isso, ó, Deus vai te curar. O Deus que eu creio vai te curar. Falou que a gente era sem sabedoria, que tinha que ter Espírito Santo para fazer essas coisas. O Espírito Santo é o quê? Falar que não é pecadora e que necessita de Cristo? Isso é um sinal claro das igrejas e da cosmovisão que as pessoas têm, né, do que é mensagem do Evangelho. Se a necessidade da pessoa não é aquela, tipo, o menino está quase morrendo. Ah, não, você tem que consolar. Imagina. Consolar. Uma palavra condenando. Pois é. Você vê como a igreja, né, minimiza. E tudo começa com a descaracterização, porém depois passa por lado intrínseco da pessoa, para a necessidade real da alma dela. Por quê? Vamos lá, a linha lógica aqui do pensamento. Se a minha preocupação é trazer o número máximo de pessoas para dentro da igreja, mesmo que ela se transforme numa boate, como que eu vou tratar depois da questão do pecado? Então, uma coisa não está para a outra. Se a minha preocupação é número de pessoas, eu não posso tratar das questões pecaminosas. Logo, eu vou ter que abrir mão disso. E logo eu vou ter que falar que os problemas da sociedade não é a depravação total do homem. E sim o quê? A desigualdade. E sim o quê? A fome, a guerra. Aí eu começo a tratar dos periféricos e não da raiz. Então esse caminho de descaracterização da igreja vai acabar descaracterizando a mensagem, vai acabar descaracterizando o propósito da igreja, para atender ao bom público. E uma coisa os irmãos sabem: comece a pregar a palavra e confrontar os pecados das pessoas. Tem pessoas que vêm aqui e não conseguem ficar sentada, já logo sai, fica lá fora. Eu acho que tem mãe que às vezes até belisca o filho para ele chorar para ela poder sair. Por quê? Para não ouvir a verdade. Então, amados, o homem acaba sendo, o próximo slide aí, superestimado. Igrejas colocam o homem acima de Deus, acabarão pregando o evangelho antropocêntrico e social. Está vendo aí? Essas igrejas abandonaram a verdade autoritativa da palavra de Deus, comprometem a santidade assim, por exemplo, aceitando a homossexualidade, amasiados, isso acontece, e negam a doutrina da depravação total do homem ao exaltarem a bondade da humanidade. Em troca, o melhor que essas igrejas liberais podem fazer é ajudar o homem a se autoajudar. Aqui está errado, está fornecendo-lhe uma orientação moral e alguns pratos de sopa ao longo do caminho. Spurgeon ele oferece algumas advertências, eu vou só ler aqui as advertências de Spurgeon para encerrar. Uma advertência de Spurgeon. Em 1888, Charles Spurgeon viu a igreja de sua época comprometer o seu propósito para ampliar a sua influência no mundo e emitiu esta advertência, 2 pontos. Os homens parecem dizer: não vale a pena continuar da maneira antiga, tirando um aqui e outro ali da grande massa. Queremos uma forma mais rápida, esperar até que as pessoas nasçam de novo e se tornem seguidoras de Cristo. É um longo processo. Vamos abolir a separação entre os regenerados e os não regenerados. Isso em 1888. Quem é bom de matemática é quantos anos atrás? 2022 menos 1888, dá quanto? Hã? 34? 1888 menos 2022. 2022 menos 1888. Quanto?
134 anos atrás. Será que essa cultura já degradou mais? Naquela época ele já dizia isso. Então quer retirar a diferença entre os regenerados e os não regenerados. Quer colocar tudo numa grande massa, num grande local. Venham para a igreja todos vocês, convertidos ou não convertidos. Vocês têm bons desejos e boas resoluções. Olha aí, transformando as pessoas em boas. Isso servirá. Não se incomodem com mais. É verdade que vocês não acreditam no evangelho, mas nós também não. Vocês que creem em alguma coisa ou outra, venham. Se não creem em nada, não importa. A dúvida honesta de vocês é de longe, melhor do que a fé. Mas, você diz, ninguém fala assim. Possivelmente eles não usam as mesmas palavras. Mas é esse o verdadeiro significado da religião atual. Essa é a tendência dos tempos. Posso justificar a afirmação mais ampla que fiz pelas ações ou pelos discursos de certos ministros, que traem perfidamente a nossa santa religião sob o pretexto de adaptá-la a esta era progressista. O novo plano é conformar a igreja ao mundo e assim incluir uma área maior dentro dos seus limites. Por meio de performances semidramáticas, eles fazem as casas de oração se parecerem com teatros. Transformaram seus cultos em exibições musicais, em seus sermões em discursos políticos ou ensaios filosóficos. Na verdade, eles trocaram o templo pelo teatro e transformaram os ministros de Deus em atores, cujo objetivo é entreter os homens. Um homem que eu conheço blasfemou contra Deus quando me viu me dizendo assim: acho que eu dancei polidense na cruz. Esse mesmo homem disse que gosta muito de ouvir um pastor. Sabe quem é o pastor que ele gosta muito de ouvir? Cláudio Duarte. Amados, você não precisa falar. Suas atitudes demonstram quem você é. Continua, Spurgeon. Não é assim que o dia do Senhor está se tornando cada vez mais um dia de recreação ou de ociosidade. E a casa do Senhor em uma casa cheia de ídolos, e um clube político, onde há mais entusiasmo para um partido do que o zelo por Deus. As cercas estão derrubadas, as paredes estão demolidas, e para muitos, doravante, já não há nenhuma igreja, a não ser que ela seja como uma parte do mundo, e nenhum Deus, a não ser que ele seja como uma força incognoscível pela qual as leis da natureza trabalham. Por favor, não entendam mal. O esforço para alcançar a comunidade, o convite aos não crentes para virem à igreja, as atividades sociais, o jeans azul, as instalações modernizadas e os caputinos não são errados em si mesmos. Uma igreja não deve ser julgada pelo fato de ter ou não um campanário. Revisar tradições antiquadas e fazer mudanças para ajudar a receber os visitantes pode ser uma coisa boa. Ajudar os necessitados é algo legítimo e todas as igrejas deveriam evangelizar os perdidos. Além disso, que frequentador da igreja teria problemas com uma boa xícara de café? Lembrando que isso é uma crítica de Spurgeon, uma advertência dele. E eu acho que tudo isso que ele advertiu se concluiu, hein? Olha para a igreja hoje e compare com as palavras de Spurgeon. Pastores tatuados. Tem uma igreja aí, né? O pastor fez tatuagem até nos dedos. E vai fazendo, faz outra aqui, faz uma na cara, uma cruz na cara, e vai indo. Aí qual é o argumento? É justamente esse. Né? Ser mais atrativo às pessoas. Quebrar essas barreiras. Que você reflita sobre isso. E que a nossa igreja, a começar na sua vida, seja um exemplo disso. Né? Meu pai perguntou, por que você está indo de terno agora, nos domingos? Você está indo lá pregar de terno? Eu falei, é o mínimo que eu posso fazer. É a melhor roupa que eu tenho no meu armário, irmãos. As melhores roupas que eu tenho é essas aqui, essas camisas, é esse sapato, não tem outro.
É a melhor roupa que eu tenho. Se quiser me doar, pode me doar, que eu uso. Tá? E a melhor roupa que eu tenho é para as melhores ocasiões. E quais são as melhores ocasiões? O dia do Senhor. O dia que o meu Salvador ressurgiu. O dia que eu celebro a ceia. Qual roupa que eu devo vir? A melhor roupa do meu guarda-roupa. É isso. Não é a roupa em si, mas é o que representa aquilo. Porque quando tem um casamento, você vai como? Olha lá, tudo bonitinho. Tem aniversário, chega no horário. Vai lá, tudo bonitinho. Mas para cultuar esse Deus aqui de Isaías, essa visão gloriosa de Isaías, você vai que nem um mendigo. Tá certo isso? Que a tua consciência te fale. Tá certo isso? Analise. Tá? Porque a forma de cultuar a Deus, de vir a esse encontro, começa com o seu portar. Começa com a sua preparação lá atrás. Tá? Aí vem horário, aí vem tudo. Que eu sempre bato na tecla. Isso é reverência. Que a igreja aprenda com isso. Tá bom?